Sobreviver ao naufrágio do navio foi só o início, agora temos que passar por vários perrengues dentro do barco salva-vidas. É por isso no vídeo de hoje nós vamos conhecer Lifeboats, um jogo muito divertido que está sendo lançado agora pela Berserker Jogos. Lifeboats é um jogo onde os players são náufragos de um navio que estão tentando sobreviver num bote salva-vidas no mar enquanto procuram a salvação da terra firme. Cada jogador vai pegar no início do seu turno, como setup, uma das cartas que vão ser sorteadas para ver que personagem ele vai ser. Os outros personagens, caso não seja jogado no número máximo de jogadores, que é 6, são retirados do jogo junto com as suas cartas de lugar. Feito isso, vocês vão pegar somente os personagens que participaram e vão organizar eles numa ordem específica. A ordem é o baralho de provisões no início, a Lady Lauren, o Sir Stephen, o Capitão, o Imediato, o Francesinho e o Garoto. Por final, o baralho de navegação. Esse aqui representa o nosso barco e os lugares que cada um está sentado nele. Depois de organizado isso daqui, cada jogador vai receber uma carta de provisão e está pronto para começar o jogo. Agora vamos falar aqui um pouco de cada um dos personagens. Cada personagem tem duas informações. Tem o seu tamanho e a sua sobrevivência. O seu tamanho seria o equivalente aos pontos de vida que o personagem tem. Ou seja, ele pode tomar até 4 de dano antes de desmaiar. E a sobrevivência é o quanto ele vale, por exemplo. Então, um personagem aqui como, por exemplo, a Lady Lauren, que tem 8 de sobrevivência, se ela sobreviver no final do jogo, ela vai ganhar 8 pontos. E quem amar ela também vai ganhar 8 pontos. E por final, nós temos aqui a habilidade especial dela, que seria pontos dobrados por joias. Dizendo que nós temos o Sir Stephen, que tem a habilidade de pontos dobrados por quadros. Nós temos aqui o Capitão, que recebe pontos dobrados por dinheiro. O Imediato, que ele é simplesmente um porradão gigante, ou seja, a habilidade dele especial é ser um porradão gigante. O Francesinho, ele é um excelente nadador, ou seja, ele não sofre dano quando ele cai na água. E tem o Garoto, que o alvo que ele escolher não pode resistir quando ele quiser roubar uma carta da mão. Ou seja, o Garoto é bom de pegar as coisas dos bolsos dos outros sem que ninguém perceba. Então, conhecido aqui os personagens, recebidas as cartas de provisão, nós vamos saber quem que nós odiamos e quem que nós amamos nesse barco. Então, cara, a gente vai embaralhar aqui, a gente vai, por exemplo, jogando em 6 jogadores, entram todas as cartas. Caso não entre, por exemplo, o Imediato, a carta de amor ou ódio do Imediato é tirada do jogo, para ninguém ficar amando ou odiando alguém que não está participando disso daqui. Então, a gente vai embaralhar isso aqui e vai dar uma de ódio para cada jogador e uma de amor. Caso termine o jogo e o personagem que tu ame sobreviva, tu vai ganhar os pontos de sobrevivência dele. Caso o personagem que tu odeie morra, tu vai ganhar os pontos de tamanho dele. Ou seja, um personagem, por exemplo, muito grande, que tem bastante pontos de vida, como o Imediato, ou seja, ele é muito difícil de ser morto, mas caso ele sobreviva, ele só vai ganhar 4 pontos. O turno ele é separado em 3 fases. A fase de provisões, a fase de ação dos jogadores e a fase de navegação. Na fase de provisões, o primeiro jogador, no caso aqui, a Lady Lauren, vai comprar uma carta para cada jogador, no caso aqui 3, 4, 5, 6, que é o nosso exemplo daqui. Ela vai olhar, vai escolher uma delas e vai pegar. Em seguida ela vai passar não o próximo jogador em sentido horário ou sentido anti-horário, mas sim o próximo jogador que tiver no barco com ela. Ou seja, a Lady Lauren vai passar para o jogador que tiver com o Sir Stephen. O Sir Stephen vai, de novo, escolher uma carta, pegar uma e vai passar para o Capitão. Quem vai passar para o Imediato, para o Francesinho e por último vai sobrar só uma carta que ele vai passar, no caso, para o Garoto.
Feito isso, a Lady Lowry, que é a primeira da fila, vai começar a fazer as ações dela. As ações, elas têm 3 ações possíveis. A primeira ação possível é a ação de remar. Ela vai comprar 2 cartas desse baralho, vai olhar o que ela quer e vai dizer assim: eu acho que essa carta vai ficar aqui e essa carta vai para debaixo do monte. Ou ela pode simplesmente colocar essas 2 cartas debaixo do monte ou essas 2 cartas no baralho de remo. Essas cartas aqui elas só vão ser reveladas, só vão tomar noção na última fase, que é a fase de navegação. Depois disso, depois dela ter remado, ela vai pegar um desses marcadores aqui e vai colocar de um dos lados da ficha dela para representar que ela remou aquele turno. Porque no final tem certos acontecimentos que acontecem com quem tiver feito o remo. A próxima outra ação que ela pode fazer é escolher mudar de lugar. Então ela vai dizer assim: eu quero mudar de lugar com, vamos dizer assim, o capitão. Então ele vai fazer essa mudança aqui dizendo que eu estou agindo contra essa pessoa e a partir daí ela vai perguntar para a pessoa: tu deixa eu trocar de lugar? Caso a pessoa simplesmente aceite, eles simplesmente vão trocar de lugar. Mas a pessoa também pode dizer que ela não quer trocar de lugar, daí começa uma luta, que eu já explico daqui a pouco. Outra ação que pode ser feita também é dizer assim: eu estou roubando o francesinho. Feito isso, o francesinho vai poder fazer uma escolha, se ele vai deixar ser roubado ou se ele não vai deixar ser roubado. Caso ele assim, tá, tudo bem, tu pode me roubar, aí sim o jogador vai fazer uma escolha. Se ele quer roubar uma das cartas que estão abertas na frente do jogador, como vamos dizer assim, por exemplo, que o jogador tem isso aqui na frente dele, ele pode escolher roubar uma das cartas e vai escolher. Ou ele pode escolher roubar uma carta da mão. Nisso o jogador vai pegar a mão fechada e a Lady Lowry iria roubar uma carta fechada do francesinho. Caso o francesinho não queira deixar ela ser roubado, ele vai começar uma luta e isso eu explico na próxima ação. Então, vamos agora começar aqui a explicar a ação de luta. A ação de luta acontece em caso de queira trocar de lugar ou roubar alguém. No caso vão ser um que vai ser o que quis fazer a ação e o defensor que vai querer se defender de não sofrer essa ação. A luta ela age de uma forma muito simples. Tu soma o tamanho de um lado contra o tamanho de outro lado. A gente no caso está 4-6. Nessa fase aqui agora os jogadores podem escolher baixar cartas da mão que dão algum tipo de bônus, como por exemplo que o remo, que ele aumenta mais 1 de tamanho. Vamos dizer que a Lady Lowry baixou o remo, ou então a Lady Lowry, muito melhor aqui, ela baixou a faca na frente dela. Com a faca aumenta o tamanho dela em 3, então o tamanho dela é 4, 5, 6, 7. Supera o tamanho do francesinho. Ele pode baixar, vamos dizer assim, então o remo. Então o francesinho baixou aqui na frente dele o remo. Agora o francesinho também tem 7. A vitória é sempre do lado que está se defendendo. Então, mas ainda assim a Lady Lowry pode pedir uma ajuda, ou seja, ela pode, vamos assim, eu quero uma ajuda, o Sir Stephen vai me ajudar? Ou ele pode assim, o Sir Stephen quer ajudar, ele vai se colocar do lado da Lady Lowry. Os tamanhos vão ser somados de novo, agora esse lado aqui tem 12 contra 7. Vamos dizer assim que o garoto quis ajudar também. Esse lado aqui ainda não passou, ficou 12 contra 10, o garoto achou que podia, que o francesinho ia jogar mais uma carta, não conseguiu nisso, então a luta acabou assim. O Sir Stephen e a Lady Lowry ganharam. Todo mundo que perdeu a luta, mesmo tendo ajudado, vai tomar aqui 1 de dano que vai ser colocado na sua ficha. E os jogadores que ganharam, o Sir Stephen ele não ganha nada por ajudar, a não ser que ele tenha feito algum trato, como por exemplo, se tu me ajudar eu te dou uma carta, se tu me ajudar eu te dou uma coisa. Isso daí pode ser negociado entre cada um dos jogadores, mas de base ele não ganha nada. Então vamos dizer assim, o garoto volta pro lugar dele e a Lady Lowry, caso ela tenha ganhado, ela vai ser sucesso no que ela quis fazer. Se ela quis roubar, ela vai fazer o roubo. Se ela quis trocar de lugar, ela vai fazer a troca de lugar entre os dois jogadores. E logo depois de realizarem a luta, todos os jogadores que tiverem sido lutados vão pegar, ou tiverem participado da luta, vão pegar um dos marcadores e vão colocar no outro lado da ficha para indicar que aquele jogador não só remou, como ele também
fez a luta, como ele também participou de uma luta. Isso vai depender depois no parte mais adiante da partida. E a última ação é a ação de realizar uma ação especial. As ações especiais podem ser, como por exemplo, usar o kit de primeiros socorros. Ele custa uma ação, tu descarta para remover um ferimento qualquer de um personagem, incluindo o seu próprio. Também tem o guarda-sol, que é uma ação. Tu abre o guarda-sol, tu pode ignorar um ponto de sede por um turno enquanto o guarda-sol estiver aberto. Outra ação também que tu pode fazer é o sinalizador. O sinalizador ele usa como arma, com de tamanho 8, que tu pode usar como uma arma, ou como uma ação. Tu pesca 3 cartas de navegação e resolve ela imediatamente, somente as gaivotas. Caso tu use como uma arma ou como o sinalizador como uma ação, ela vai para o descarte no final do turno. No teu turno também tu pode, por exemplo, eu tenho aqui a faca, tu pode largar qualquer outro item na tua frente, como por exemplo a bússola. A bússola é quando você for o navegador, ou seja, se tu estiver aqui no último lugar, tu vai pescar uma carta adicional antes de resolver esse bolo daqui. Tu também pode baixar, por exemplo, os salva-vidas que tu previne todo dano que cair na água e personagens conscientes na água. Ou tu pode jogar ela falando, caiu alguém na água, eu te dou isso daqui e agora tu vai prevenir esse dano. Ou tu simplesmente pode escolher passar e não fazer nada no teu turno, falando, Lady Laura, não tem nada a fazer, eu vou simplesmente passar meu turno, vez do Sir Stephen. Depois de todo mundo ter feito os seus rounds, muito importante lembrar também que vamos dizer que a Lady Lauren trocou de lugar com o capitão, o próximo a fazer a ação seria o capitão. E a Lady Lauren não faria ação de novo, ela seria pulada. Seria o próximo de início da fila que não tenha realizado a ação de novo. Então depois de todo mundo fazer as suas ações, nós vamos, o último jogador vai pegar as cartas de navegação e vai escolher uma delas para acontecer. Caso não tenha nenhuma carta aqui, ele simplesmente vai pegar essa carta de cima e ela vai acontecer imediatamente. Tem 3 tipos de cartas de coisas que podem acontecer e as cartas são divididas em 2 partes. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima diz quem que vai cair no mar. No caso, vamos dizer assim, que eu peguei as cartas, escolhi e essa carta aqui que é que vai acontecer. As outras vão para o fundo do baralho e simplesmente não acontece. Então, o francesinho vai ao mar, o francesinho ele cai na água. Todos os personagens que caem na água tomam 1 de dano, a não ser que tenham um salva-vidas ou que alguém jogue um salva-vidas pra ele. Mas no caso a habilidade do francesinho é que ele nada bem pra caramba e ele não toma esse dano. Mas quando um personagem cai na água, todos os itens que estiverem na frente dele, vamos dizer assim, que a Lady Lauren tinha caído na água, aqui ó, a Lady Lauren caiu na água, esses itens que estão na frente dela são perdidos porque ela cai e eles afundam. E eles vão aqui pra uma pilha de descarte saem do jogo. É muito importante lembrar disso, porque isso aqui dá meio que um medo de colocar as suas coisas na tua frente, né? Porque além de elas poderem ser roubadas de um jeito, evitar ser roubada pelo garoto, né? Que o garoto, a habilidade dele é puxar uma carta sem tu poder reclamar, tu pode acabar perdendo, ou seja, se o imediato conseguir uma faca, o melhor jeito dele, o melhor de se livrar dele, ele já é gigante e vai ficar com mais uma faca, é procurar uma carta que deixa o imediato cair na água, ou seja, para tirar essa faca dele. Então, vamos dizer que a primeira parte é quem cai na água, o meio pode ter sem gaivota nenhuma, ou seja, não acontece nada, uma gaivota, tu coloca uma gaivota aqui em jogo e tem o X marcado com a gaivota, que a gaivota sai de jogo. As gaivotas são muito importantes para caso tu queira avançar ou evitar que o jogo seja muito longo. Caso tenha 3 gaivotas já em jogo e tu puxa essa carta, o jogo termina imediatamente e não acontece a fase de sede. Tá, mas vamos dizer assim que aconteceu essa carta aqui, entrou uma gaivota e quem sofre a sede. Aqui tem os nomes dos jogadores, caso Capitão Imediato, Francesinho e Stephen, todos exceto o garoto, vão sofrer 1 ponto de sede. Para cada ponto de sede, os jogadores têm que jogar uma carta de água na frente deles para evitar que tomem sede. E além disso, cada jogador que lutou, ou seja, que tem um marcador dizendo que lutou, vai tomar mais 1 ponto de sede, ou seja, ele teria que descartar, ou seja, por exemplo, aqui a Lady Lauren estava aqui
No coisa ela vai ter que descartar um para evitar esse ponto de sede. Caiu que ela tem que lutar também, ou seja, ela teria que gastar mais uma água por ela ter lutado e mais uma água por se tiver esse símbolo aqui dela ter remado. Então, ou seja, se tiver um nome daqui e ela ter lutado remado, ela vai ter que gastar 3 pontos de sede. Caso ela não tenha uma água, ela vai tomar 1 de dano por cada de sede que ela não puder suprir com a água. O guarda-sol também evita 1 ponto de sede, mas somente um deles. Então, feita essa carta, ela é descartada, as outras, como eu já disse, vão para o fundo do baralho e acontecem uma nova rodada. Caso um personagem tome o dano igual, vamos dizer assim, por exemplo, o garoto aqui, ele tomou os 3 de dano, ele vai ficar inconsciente. Ele vai ficar inconsciente. Então, que o garoto está inconsciente, ele ainda vai ter os itens dele e tudo mais. Caso algum jogador queira trocar de lugar com ele, ele vai simplesmente trocar, porque o cara está inconsciente, não tem como ele evitar que ele seja trocado, seja jogado de um lado, seja jogado para o outro e tudo mais. Caso o jogador queira roubar dele, ele vai simplesmente pegar a carta que ele quiser, porque, como ele disse, ele está inconsciente e não tem nada para fazer. Caso apareça alguma das casas de navegação que, vamos dizer assim, o garoto cai do barco, ele vai cair do barco, todos os itens que estão na frente dele, todos os itens que estão na mão dele, saem de jogo, a carga dele sai de jogo, é como se o corpo dele saiu, ficou perdido no mar, né? E feito disso aqui, o barco está menor agora e tudo mais. Vamos dizer assim que, por exemplo, o garoto aqui, também, muito bom lembrar, que caso o garoto esteja inconsciente com um número igual de pontos de vida do que ele tomou, ele não vai ser o navegador. O navegador sempre acontece com o personagem consciente mais perto do baralho de navegação. Ou seja, no caso, o francesinho seria o novo navegador que olharia as cartas e tudo mais. Caso um jogador não tome exatamente os pontos de vida, vamos dizer assim que o garoto tomou 4 pontos de vida, ele vai ter morrido automaticamente e isso vai tirar a carta dele de vez, né? Ou seja, ele não vai ficar com o corpo dele nem nada no barco. Então, feito isso, a gente vai ficar rodando a mesma coisa, vai repetindo, até que apareçam as 3 gaivotas e tu puxa uma carta que adicione a 4ª gaivota. Feito isso, os jogadores ficam sãos e salvos, os jogadores que ainda estão vivos no barco recebem as pontuações. As pontuações são o teu valor de sobrevivência, ou seja, se tu tiver aqui um valor de sobrevivência alto, mas tu tem um pouco HP, ou seja, vai ser muito difícil sobreviver, mas tu vai ganhar bastante ponto depois. Seguido isso, tu vai pegar as cartas de amor e de ódio. Cada carta de amor e de ódio, tu vai olhar. Caso tu ame tu mesmo, caso a carta de amor seja de ti mesmo, tu é um narcisista e tu vai ganhar os teus pontos de sobrevivência dobrados. Ou seja, vamos dizer assim, que a Lady Lauren, o amor dela no barco é ela mesma, em vez de ela ganhar 8, ela ganha 16 pontos. Caso ela odeie a si mesma, ela é um psicopata e cada outro personagem que estiver morto, sem contar ela, ou sem contar a personagem que ela ama, ela vai ganhar 3 pontos por cada um. E somam-se também os valores das cartas que tiver na mão. Por exemplo, os quadros valem 3 pontos, os joias 3 pontos e maços de dinheiro valem 1 ponto. No caso, Lady Lauren, ela tem pontos dobrados para os joias, ou seja, essas joias valeriam, no caso, 6 pontos. Depois de somado todos esses pontos, a gente vê quem ganhou o jogo. Muito importante também que tem cartas que meio que fazem modificações no jogo, como por exemplo que eu já tinha mostrado antes, o remo. Caso tu faça a ação de remar, em vez de tu pescar 2, tu pescaria 3 cartas. E nós temos também o balde de isca, e quando acontecer de alguém cair na água, tu pode jogar ele e todo mundo que estiver na água vai tomar 1 de dano a mais. Esse jogo aqui, lançado pela Berserker Games, ele contém 2 expansões adicionais que vem cada uma adicionando mais um personagem. No caso dá pra jogar 6, aqui ainda a gente já pode jogar com 7 personagens com a Madame Wong e com mais personagens com o Dr. Harper. O Dr. Harper e a Madame Wong, eles entram na linha o Dr. Harper logo entre o francesinho e o garoto, e a Madame Wong entre o imediato e o francesinho. Eles são um novo personagem com novas habilidades. E também são adicionadas 2 novas cartas no jogo, que é o canibalismo, que tu prepara um cadáver e os jogadores podem lutar, ou seja, fazer ação de luta para evitar
que tu faça a ação de canibalismo, mas caso ela aconteça, todo mundo se cura 1 ponto de vida. E nós também temos aqui a coragem líquida, que ela aumenta o teu tamanho em 3 durante o round inteiro. Ou seja, se no início do turno tu tomar e tu vai aumentar o teu tamanho em 3, se caso aconteçam mais lutas, tu vai continuar com aquele tamanho mais 3, mas em compensação tu vai tomar obrigatoriamente uma sede no final do turno. Então, eram essas aqui as regras do Lifeboats. Vamos às considerações finais. Então, essas foram as regras do Lifeboats, um jogo que está sendo alvo de muitas polêmicas agora pela qualidade que está sendo trazida agora para o Brasil. Ela está numa qualidade razoável para menos, assim, mais ou menos. Eu daria um 6 no nível de qualidade dele, mas a caixa poderia ter sido um pouco melhor. A gráfica da Funbox, que até trazendo os próprios jogos da Funbox, o Gunrunners também foi feito lá, a caixa tá sendo uma caixa muito boa. A caixa do Flip City, que eu acho que foi em outro lugar também, acho que a caixa do Flip City até o tamanho da caixa original, que a caixa dessa aqui é meio pequenininha, as cartas eslivadas não cabem junto com todos os tokens e tudo mais, fica meio que estufada, ela não fecha direito. Então poderiam ter dado uma melhorada na caixa. As cartas estão também numa qualidade razoável. A única coisa que meio que atrapalha só se tu for muito desses caras que se importam com gramática é que uma das cartas é do ódio em vez de ódio. Então, mas são só tipo uma carta para cada jogador, ou seja, são só no máximo 8 cartas que estão com essa errata. Mas meio que pelo preço que eles estão cobrando são R$100, mais as 2 expansões, ou seja, acho que tá tecnicamente valendo a pena se tu for comparar com o preço lá de fora. E o jogo, ele é incrível, ele é muito bom. Ele é um dos melhores jogos assim rápidos que dá para bastante gente, que envolve bastante negociação, treta e tu tentar se aliar com outro jogador durante certos momentos para depois trair ele. Ou seja, ele é um jogo bem fura-olho, que se dá para se dizer nisso. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram muito desse vídeo, deixa o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se não forem inscritos no canal, se inscreva. Se for aqui de Porto da região e quiserem aqui dar uma jogada no Lifeboats, não se deixe de passar aqui no link aqui na anotação aqui de baixo ou na descrição do vídeo. Feito então, até a próxima.